Fala Lumiar, nós vamos pensar hoje sobre o Salmo de número 18. Salmos é um livro de louvores a Deus e esse salmo especificamente é um cântico de Davi, num contexto em que ele tinha recebido vitórias contra os seus inimigos e tinha sido coroado rei. Eu quero ler com você alguns versículos a partir do 30 até o 35, que diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como o da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Esses versículos em especial falam da grandeza de Deus. Depois dos seus feitos, depois de tudo que Davi havia conquistado, ele resolve exaltar a Deus. Esses primeiros versículos falam que Deus é perfeito, que Deus não se compara a nenhum outro, que somente Ele é rocha e nenhum outro pode ser chamado assim, Ele é forte e Ele sustenta os que nele confiam. Mesmo sendo um homem de guerra, mesmo diante das suas conquistas, Davi exalta primeiramente a Deus. E o mais interessante é que os versículos 30 e 31, eles têm uma relação direta com o versículo 32 em diante. O versículo 30 e o 31 falam que Deus é perfeito e que Deus é rocha e força. E no 32, Davi diz que Deus torna perfeito o seu caminho e é Deus quem lhe dá força. Isso significa que Davi estava reconhecendo que todos os feitos, tudo aquilo que ele tinha conseguido vinha de Deus. Não era ele que tornava o seu caminho perfeito, não era ele que era forte, e apesar de ser um homem de guerra, não era ele que sabia ganhar uma batalha, não era ele que podia ganhar a batalha sozinho, mas era Deus quem o treinava, como os outros versículos dizem, era Deus quem o ensinava a ter as mãos prontas para a batalha. Davi exalta a Deus e reconhece que nada do que ele tem, nada do que ele fez veio dele, mas porque ele confiava em Deus, ele conseguiu grandes coisas para o propósito e para a honra e a glória de Deus. Eu não sei como está o seu caminho, eu não sei até que ponto você tem tentado tornar o seu caminho perfeito com os seus próprios esforços, mas eu convido você a ter o mesmo sentimento de Davi, a ter um sentimento de submissão à vontade de Deus, de confiança em Deus, a ter um sentimento de que Ele deve ser exaltado, a sua força, a sua glória, que deve ser levado em consideração. Ele é que torna perfeito nossos caminhos, não são os nossos esforços, não é o que nós podemos fazer, mas é Ele quem aperfeiçoa o nosso caminho. Eu creio nesse Deus, o Deus de Davi, o Deus que aperfeiçoa os nossos caminhos. E eu quero te convidar a Deus para aperfeiçoar o seu caminho também. Amém.